Olá, boa tarde, igreja. Olha eu aqui de novo no culto da família. Aleluia, né, Ângela? Eu vou procurar hoje, assim, né, porque na última palavra disseram que eu bati muito nas mulheres. Eu vou procurar, não fazer isso, tá bom? Mas eu vou procurar ser fiel àquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu quero conversar com vocês, porque é isso que o Senhor tem falado no meu coração. Não tema conversar, porque pregar eu ainda vou aprender, né? Mas, por enquanto, Ele disse que eu não temesse conversar com vocês. Então, há uma palavra no meu coração. Os pregadores de plantão, por favor, se aquiete os corações, não salte os versículos, mas quando for a vez de vocês podem metralhar todos os versículos possíveis. Mas o Senhor tinha falado comigo alguns meses atrás. Eu não sei se vocês lembram, mas a nossa igreja ela estava passando por uma questão de... Não era pandemia, já foi uns meses bem... já agora recente, sobre enfermidade. Né? Era muita gente doente, vocês todos gripados, todo mundo gripado, o hospital lotado, era criança doente. E nós tivemos uma semana de oração, e ali eu só gosto de orar ali naquele lugar, bem escondido. Meu marido disse, tu fica aí no teu cantinho, eu digo, o mundo se acaba e eu nem vejo. Mas o que é que aconteceu? Nessa hora eu estava orando pela igreja, e eu estava apresentando essa situação ao Senhor. Senhor, tanta doença. Senhor, por que nós estamos doentes? Por que não há cura no meio do teu povo, Senhor? Rapidamente, se for perguntar, o Espírito Santo responde, né? Então, automaticamente, o Espírito Santo foi e respondeu, porque não há quem ensine sobre cura e sobre fé. E eu disse, como é? Aí ele disse, não tem quem ensine sobre cura e sobre fé. Então, se debruce sobre a palavra para ensinar. Aí eu, Senhor, mas o meu pastor, ele é tão inteligente. O meu pastor, ele sabe falar, quer dizer, me escondendo da proposta que o Senhor tinha me dado. Mas eu confesso para vocês que, durante esse tempo... a gente sofre algumas afrontas, nós passamos por alguma coisa, mas por quê? Por causa de desobediência. Eu passei muitos meses para poder corresponder àquilo que o Espírito Santo queria. Então, a gente padece um pouco, porque quando nós desobedecemos ao Senhor, naquilo que Ele falou, nós também padecemos. Amém? E eu sofrendo algumas coisas... até entender que o Senhor estava falando comigo e sobre a questão de desobediência. Então, eu tinha essa palavra de cura, eu tinha essa palavra sobre fé, mas aí, nosso pastor me convidou e eu falei, ixi, Senhor, e agora? Como é que traz palavra de cura para o contexto família? Né? Então, eu aqui, do meu jeito, do meu modo, vou trazer essa questão de cura para dentro das nossas famílias. Amém, queridos? E eu gostaria de pedir já que os amados de plantão que estão ali, todos em pé, por favor, se sente. Porque movimentação, eu sou meio cri-cri e eu acho que eu tenho um toque, então eu gosto de tudo no lugar. Então, gostaria que vocês sentassem no lugar. E eu vou tentar trazer essa história de contexto de cura para dentro da nossa família. Eu gostaria que você inclinasse os seus ouvidos a ouvir e a sua mente trouxesse cativa para a palavra de Deus, não porque sou eu, mas é algo que o Senhor quer falar, é algo que o Senhor quer nos ensinar e é algo que Ele quer que nós venhamos aprender, que é simplesmente sobre a cura, porque Ele cura nos dias de hoje ainda, queridos.
A cura não foi para o passado, a cura não ficou só numa história, mas a cura, ela é real, ela é para os dias de hoje. E alguns podem lembrar como é que você vai falar de cura se você tem uma sobrinha internada. É exatamente por isso que nós temos que falar sobre cura. Não é porque eu estou doente, que eu estou com sintoma, que eu não vou falar de cura, que eu não vou crer na cura, naquilo que está escrito, porque está escrito. E se está escrito, é verdade, e pronto, e ponto. Acabou. Qual é o meu papel como igreja? Qual é o meu papel como filho de Deus? É crer no que está escrito. Amém? E eu creio no que está escrito. E faz anos que eu oro. E o meu objetivo, e a minha fome, e a minha sede diante de Deus é de ver pessoas curadas. Mas para isso, o que é que ele diz? Vá para os evangelhos de cura. Fale sobre a cura, fale sobre a fé, porque não tem como falar de cura, não tem como falar de fé se não há uma pregação. Porque quem vai ouvir a nossa pregação? Eu preciso falar para que vocês ouçam. Outros precisam se levantar e eu quero já aqui incentivar aos pregadores dessa casa que se levante sobre essa palavra de cura, se levante sobre essa palavra de fé. Amém? Sobre essa palavra de fé, eu quero incentivar, porque Deus, eu acredito que Ele não falou só comigo. Se Ele falou comigo, eu não ouvi, Ele vai falar com o outro. Se o outro não ouviu, Ele vai falar com o outro, até que um se levante e diga, eu vou falar sobre isso. Amém? Então, para não dizer que eu li algum texto, eu quero ler em Mateus 8,17. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele mesmo está falando de Jesus Cristo, que Ele mesmo levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, todas as nossas angústias, todas as nossas misérias, toda a tortura, todo o sofrimento. Porque quando nós vamos ver a cura, ele fala de doença, fala de enfermidades. Mas eu não quero me aprofundar nesse assunto. Outra oportunidade eu falarei mais sobre a doença, sobre o endemoniado, sobre a diferença da enfermidade e da doença. Porque há diferença. Senão ele não dizia, eu curei a doença, eu curei a enfermidade, eu curei o endemoniado, eu curei o epilético, eu curei o aleijado. Mas, como o contexto é família, eu quero dizer para você que a nossa família hoje está doente. A nossa família, nos dias de hoje, se encontra uma família simplesmente doente, uma família adoecida. Amém? Uma família adoecida. Eu e meu esposo, nós temos entrado em casa, nós temos aconselhado, e o assunto é ao meu filho, o assunto é a minha mulher, o assunto é o meu marido, o assunto é guerra, é conflito, é inferno, não é fora, mas é dentro das casas. É dentro do lar que está esse conflito, é dentro do lar que está essa bagunça, é dentro do lar que está essa doença, acabando com a estrutura da família. E eu digo, Jesus, o que é isso? Porque às vezes eu me revolto. Se eu pudesse dar na cara de gente, eu dava. Se isso fosse para curar, eu dava. É, Marina. Porque às vezes chateia. E eu digo, Jesus, nós estamos esquecidos. Nós estamos esquecidos da tua morte e da tua ressurreição. Nós não nos lembramos mais que Jesus morreu na cruz. Nós não nos lembramos mais do chicote que moeram o corpo de Jesus.
Nós nos esquecemos que cuspiram, que colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Nós esquecemos dessa parte. Por isso que nós estamos adoecidos. Por isso que nós andamos como incrédulos, como pessoas que não conhecessem a Jesus. Porque eu entro numa casa de incrédulo, não, eu entro dentro de casa de crente, meu amigo. Eu entro dentro de casa de crente, está essa bagunça, está essa doença. Porque simplesmente nós esquecemos de Jesus. Nós esquecemos da sua morte, nós esquecemos da sua ressurreição. Mas deixa eu te dizer, que Cristo é aquele que cura. Que Cristo quer curar a tua família. Que Cristo quer libertar a tua família, que Cristo quer trazer paz para a tua família, que Cristo quer trazer organização para a tua família. Mas eu tenho que me lembrar da morte de Jesus, que Ele morreu para me salvar. Então, se eu sou salvo, uma vez salvo, a minha família tem que ser salva. Há enfermidade de todos os lados, tanto física como emocional, como psicológica, como carnal, como espiritual, dentro do mesmo lugar, do contexto chamado família. Meu Deus! Por que nós estamos resumindo o sacrifício de Jesus a nada? Por quê? Desligasse esse ar-condicionado, eu agradeço. Por quê? Por que eu esqueci disso? Por que eu não ando mais como salvo? Por que eu não ando mais como livre? Por que eu deixo Satanás entrar dentro da minha casa e derrotar os meus? Por que nós não chamamos mais Jesus para a nossa casa? Ei, Jesus não faz parte da nossa casa, não. Jesus não faz mais parte da minha casa. Porque nós esquecemos dele. Nós esquecemos de Jesus chamado Cristo. Nós esquecemos de Jesus de Nazaré. Nós esquecemos dos seus feitos e andamos com defeitos. Jesus, para ele entrar numa situação, ele precisa ser chamado, porque ele não é mal educado, igual Satanás, chega, bate as portas e abre e entra, mas ele precisa bater e você abrir e dizer, entre, Jesus. Jesus, ele entra em todas as situações possíveis que você imaginar. E quando está o caos, aí é que ele entra mesmo. Porque você chamou Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que pode fazer e vai fazer. Casa de Jairo estava uma situação horrorosa, situação de morte. Ele chamou Jesus. Jesus, vamos lá em casa. Minha filha está doente.
No caminho disseram, não precisa, a menina morreu. Ei, Jesus gosta de ouvir essas coisas difíceis. A menina morreu, já basta, não incomoda o mestre. E o mestre, confiante na sua obra, confiante no convite que foi feito para ele realizar, ele continuou na sua caminhada até a casa de Jairo. Quando chegou lá, uma bagunça, gente chorando, a mãe com agonia. E a menina só dorme. Todos começaram a rir. Porque nós sabemos que o justo, ele não morre. Amém, querido? O justo só dorme, ele não morre. Porque ele tem uma eternidade. E Jesus, fora todos esses incrédulos, fora todos vocês que só vieram para ver um morto, fora todos vocês. Eu quero dizer para você hoje à tarde, que Jesus quer ressuscitar na sua vida aquilo que para você já está morto. Aquilo que para você não dá mais jeito, já morreu, já foi, já acabou. Eu vim dizer para você que Jesus quer ressuscitar o seu casamento, quer ressuscitar a situação do seu filho, quer trazer à vida aquilo que você diz, eu não creio mais. E quando o mestre olhou para aquela menina, ele disse, Talita, Talita, levanta-te. E aquela menina ouvindo a voz do mestre, e ela ouviu a voz do mestre, e ela ouviu a voz do mestre, sabe o que aconteceu? Ela se levantou, porque ela ouviu a voz do mestre dizendo, levanta-te. E ela levantou-se. E eu quero dizer para você, que essa voz, ela ainda brada no dia de hoje, que essa voz do mestre ainda é poderosa, que essa voz do mestre diz, levanta-te na tua família e faz alguma coisa. Me chama que eu quero ir, me chama que eu quero ressuscitar, me chama que eu quero fazer parte disso. Ela ouviu a voz do mestre e ela ressuscitou. Eu quero dizer que a tua família, ela pode ser renovada, ela pode ser restaurada com esse poder de Jesus. Nós precisamos novamente assistir à paixão de Cristo. Nós precisamos ver o chicote arrancando a sua pele. Nós precisamos ver ele levantado naquela cruz, com os seus pregos na mão e nos pés. Porque nós nos esquecemos desse tão grande amor que nos amou Jesus e andamos como pessoas incrédulas, como pessoas doentes, como pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Que é isso, igreja? Cada um vivendo no seu mundo, cada um vivendo do seu modo, como manda o seu nariz. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, ele ainda é vivo nos dias de hoje.
Ele é vivo. Ele é vivo. O que eu acho lindo de Jesus é que ele ama a família. Ele queria consolar aquela mãe, como ele consolou mãe e pai de muitos lunáticos, como ele consolou mãe e pai de endemoniados e disse: volte para casa. Será que é fácil um pai ver um filho nu, endemoniado, sujo, sem voltar para o seu lar? Você acha que é fácil ver um filho cair no fogo e o pai desesperado sem fazer nada? Mas Jesus entra na história para mudar. Jesus só entra em situações para ele mudar. Nunca vi, nem na minha vida, nem nas escrituras, algo que Jesus não pudesse mudar. Porque ele muda. Foi para isso que ele se levantou. Ei, a morte não venceu Jesus, não. Ele se entregou. Porque a morte não tem poder sobre Jesus de Nazaré. Nunca, nunca ela ia vencer. Porque não tem nada e nem ninguém na face da terra ou nos céus que venha deter Jesus. Porque ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. E ele é Jesus. Que eu acho lindo que na sua caminhada para a sua morte, sua mãe vendo seu filho sendo chicoteado, sendo cuspido, vendo toda aquela cena horrorosa, Maria estava lá. Ela não estava em casa, ela não estava trabalhando, ela não estava assistindo novela, ela estava acompanhando o sofrimento do seu filho. E quando aquele filho foi erguido naquela cruz, que eu acho tão lindo é isso de Jesus. Deus, meu Deus. Que ela olhou, que ele olhou, viu sua mãe, viu o discípulo amado. Ele olhou para ela e disse: eis aí o teu filho. E olhou para ele e disse: eis aí a tua mãe. Maria não tinha mais marido. E agora não teria mais o seu filho. Mas ele, como aquele que entra na história e organiza a história, naquele momento, ele formou uma família para sua mãe, para ela não ficar desamparada. Porque ele tinha um discípulo amado e sabia que ele ia cuidar da sua mãe. E ali Jesus formou uma família. E Maria ia ser a mãe espiritual daqueles discípulos. Porque eu quero dizer que Jesus ama a família e Jesus ama a sua família. E tudo o que ele quer é formar família, organizar família, para que a família seja sarada. Ande sarados, ande como sarados, ande como ressuscitados, ande como aqueles que se chamam pelo nome de Deus. Mas hoje, nós estamos vivendo em um sistema que está contra a família, que está adoecendo a família. Se você tem algum filho com alguma coisa, não estou dando indireta, mas entenda só o que eu quero dizer, que Cristo é aquele que cura. Mas hoje é difícil você ver uma criança que não tem alguma coisa,
que não tenha alguma síndrome, porque o sistema quer que todos sejam doentes. Não tem um jovem que não tenha problema psicológico. Não tem um adulto que não esteja numa sala de espera por um psicólogo. É todo mundo taxado que tem alguma coisa. Até se eu for me consultar, eu tenho alguma coisa. Porque eles querem, porque querem que nós estejamos doentes. É uma meta. Há um diagnóstico do inferno. Há um diagnóstico que quer te matar. Há um diagnóstico que quer te enlouquecer. Há um diagnóstico que quer te parar. Há um diagnóstico que diz: você não pode ir. E esse é o diagnóstico dos infernos. E nós dizemos: sim, eu tenho alguma coisa. Sim, você acertou. Acertou. Deixa eu te dizer que déficit de atenção são as pessoas mais inteligentes. Só tem um pequeno detalhe: ele não consegue se concentrar, mas é inteligente. Mas quando um jovem escuta da médica: você tem déficit de atenção, pronto, ele morreu, ele não estuda, ele não faz um curso, ele não vai trabalhar, ele não se move mais porque é doente. Sua criança tem uma síndrome, pronto, é mesmo, ele não se aquieta, nunca vi uma coisa dessa. Remédio na criança. E ele fica um paralítico. Porque ele fica lesado. Ele não exerce as suas forças. Ele não exerce a sua criatividade. E você paralisa o seu filho, ainda dá um celular na mão dele, e ele passa o dia inteiro com aquilo. Doenças dentro da nossa casa. Depressão, ansiedade. Mas, pastora, dizem que depressão e ansiedade nunca passa. É o que dizem. Mas eu acredito que se você consertar algumas coisas na sua vida, eu acredito que se você for falar com alguém que você tem raiva, eu digo para você, se você for confessar os seus pecados, que já está mais velho do que um Matusalém, se eu te digo que se você vai desengasgar aquela pessoa que está aqui, e se você chamar o remédio Jesus, tu serás curado. Você vai dizer: não tem mais peso. Ai, que paz. Eu consigo dormir. Ei, o Espírito Santo vai te dar uma habilidade. O Espírito Santo vai te dar a condição de você andar e viver e produzir. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu acho que nós não entendemos foi nada o que Jesus fez na cruz. Esse sistema quer nos adoecer, quer nos paralisar, matando a nossa criatividade, matando a nossa força, matando a nossa fé, matando a nossa esperança. Esse é o trabalho e eles estão conseguindo. Mas eu digo para você que há uma palavra nessa Bíblia, que ela diz: todos que olharem para Jesus, o antídoto, serão curados. Todos aqueles que olhar para Jesus, o antídoto, serão curados. É se eu olhar para Jesus,
eu serei curado. Tu serás curado, tua casa será curada, teu marido será curado, teus filhos serão curados. Eu terei uma casa sarada através do nome de Jesus. Eu só preciso crer nisso. Eu só preciso acreditar no que está escrito. O sacrifício de Jesus, quando ele diz está consumado, é ponto final, está tudo consumado, está tudo feito, ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Mas eu preciso saber disso aqui. Eu preciso abrir isso aqui. Eu preciso ler os evangelhos. Está tudo aqui. História. Fatos. De que Jesus é o Cristo. De que Jesus é o Cristo. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer nisso. Eu digo para você que quando você receber algum diagnóstico e alguém diz que o seu filho tem isso, aquilo, como é um nome disso daí, ele vai dizer. Quando chegar em casa, você vai lá no Google e vai pesquisar o que é isso, o que é que ele faz. E você como mãe, e você como pai, vai apresentar isso a Jesus, vai orar, vai repreender e ficar diante de Jesus até que isso seja curado. O meu papel como mãe e o meu papel como pai é estar diante de Deus pelos meus. É estar diante de Deus pelos meus, orando. Satanás, nos meus filhos você não toca. Aqueles que olharam para Jesus foram curados. Olhe para Jesus no dia de hoje, apresente o seu filho, não se conforme. Não se conforme. Nesse mundo que está doente, quer adoecer a nossa família e nos apavorando. Porque mãe e pai estamos apavorados, estamos com medos, estamos sem força, estamos sem coragem. Nós não temos força nem coragem de nos levantar para lutar em favor da minha família, porque eu também estou doente, emocional e espiritual, carnal e hormonal. Precisamos de cura de todas as formas, de tudo que acontecer, que você veio diagnosticar em você mesmo. Vá a Jesus. Muda isso aqui, o médico disse isso aqui, mas não diga é mesmo e fique paralisado, não. Se levante em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Eu preciso trazer esse Jesus para mim. Eu preciso me converter, porque se eu me converter, eu vou converter aqueles da minha casa. Eu vou fazer discípulo e você vai fazer discípulo dentro da sua casa. Não é fora, é dentro da sua casa. Quem é o seu discípulo dentro da sua casa? Quem é? Diga se você está discipulando o seu filho. Ah, eu não tenho paciência. Vai, leva para o colégio. O colégio está ótimo para ensinar. Aí chega um menino em casa, cheio de modo, cheio de arrumação, e você quer castigar o seu filho, como assim? Por que não se converte? Por que não fala de Jesus de Nazaré para ele também se converter? Por que não fala do Espírito Santo para o seu filho, para ele saber que tem um Espírito Santo que está dentro dele, que é forte, que é poderoso?
Eu não quero, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando, eu estou correndo, eu estou atrás das minhas coisas. Parabéns para você. Porque tem alguém discipulando o teu filho. Porque eu digo para você que Jesus, ele sentava para ensinar. Quem é hoje de nós que para ensinar uma tarefa de casa, o pobre do menino fica roxo, de bliscão, de tapa, de não sei o quê. Quem está doente é tu, criatura, vai ser curado em nome de Jesus Cristo. Ele é uma criança, precisa de ajuda. Precisamos fazer discípulo dentro de casa. Minha mãe discipulou os seus filhos. Como fosse pouco, discipulou os seus netos. Está aqui eles aqui, alguns aqui. Bora, todo mundo dobrar o joelho para orar. E botava para orar. Botava para ler a Bíblia. Competição de pregador. Dentro da sua casa tem competição de pregador? Quem prega mais? Tem não. Porque nós não temos discípulo. Porque nem nós nos ajoelhamos. Por que eu vou levar minha criança a se ajoelhar? Por quê? Primeiro aprenda de Jesus. Primeiro receba de Jesus. Primeiro se encha de Jesus. Primeiro se encha do Espírito Santo. Primeiro seja curado para curar. Para curar. Se hoje os meus filhos, está ali os meus 2 filhos, e os netos da minha mãe, eles sabem de Jesus, tem uma parte dela dentro deles, do ensinamento dela. Eu não era crente, querido, mas a minha mãe era. E eu via minha mãe dobrando os seus joelhos. Eu via a minha mãe com a sua Bíblia. E um dia eu precisei de uma resposta de Jesus. E eu disse assim, Jesus, eu vou fazer igual os crentes. Eu vi a minha mãe fazendo prova com Deus. E eu vou fazer também. Jesus, é o seguinte, eu estou precisando de uma resposta. Quando for amanhã o Senhor me dê essa resposta. Mãe, se o dia, na expectativa maior da minha vida, atrás da resposta de Jesus, e quando foi lá para meio-dia, quando eu achava que ele não ia mais me responder, ele respondeu. Ei, eu não conhecia, eu não era de Jesus, mas eu conhecia o Jesus que respondia. O meu Jesus responde. Porque ele respondia a minha mãe, disse, ele responde a minha mãe, ele vai responder a mim. Ei, eu não tinha aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador ainda. E por causa dessa resposta eu estou aqui. Porque eu poderia, não sei nem onde é que eu estaria. Mas por causa dessa resposta, por causa que eu criei nesse Jesus da minha mãe, é por isso que eu estou aqui hoje. Seus filhos olham para você, eles vão imitar. Eles estão esperando alguma coisa. Como é que o meu pai faz, como é que a minha mãe faz, eles vão fazer a mesma coisa. Por isso, igreja do Senhor, igreja amada, eu me levanto como profeta de Deus nessa tarde. E eu faço um apelo para vocês. Chama Jesus. Vamos nos converter. Vamos consertar alguma coisa. Porque eu digo para você que o sangue de Jesus ainda é vivo até o dia de hoje no céu. O sangue de Jesus é a maior moeda. O sangue de Jesus é a maior moeda
O diabo gosta de sangue. O diabo se alimenta de sangue. O diabo gosta de pegar você e de moer, e de rasgar, e de fazer. Ele ama isso. Mas eu quero dizer que o sangue que ele bebe, o sangue que os outros bebem, não é maior do que o sangue de Jesus. Não é maior do que o sangue de Jesus. O sangue de Jesus ainda é vivo, ainda é vivo, ainda é vivo, ainda é vivo lá no céu. Ele brada no dia de hoje. Eu amo esse Cristo. Porque Ele me salvou. Ele me salvou. E eu consegui fazer discípulo. Consegui. Minha música para os meus filhos dormir era da harpa. Eles dormiam com 100 ovelhas. E o Levi, que era mais emocional, dizia: mãe, por que a ovelhinha... Aconteceu isso com a ovelhinha. Enquanto eu batia na bundinha da Letícia para ela dormir, que era mais nova. E um dia, meu filho, com 6 anos de idade, disse, sentadinho, eu balançando, e ele perto de mim, numa cadeira, ele disse: como é que eu faço para esse Jesus entrar no meu coração? Jesus, e agora? Como é que evangeliza para a criança? Eu disse: meu filho. E comecei a falar do meu jeito, e quando ela dormiu, eu orei por ele. Quando foi à noite, entreguei ele na mão da tia da escola dominical, disse: ele aceitou Jesus, mas chama ele, para ele confessar Jesus perante o povo. Meu filho tinha 6 anos de idade. Hoje meu filho tem 31 anos de idade. Ministro lindo da casa de Deus. Um dia minha filha chegou: mamãe, quando ela já falava, eu não fui para o culto nesse dia, eu não me lembro porquê. E ela chegou e disse: mamãe, o Levi falou abacaxi, abacaxi, abacaxi lá na igreja. E o amor olhou assim, só fez assim, disse assim: depois eu te conto. E eu: o que é isso? O que foi que aconteceu? O Levi foi batizado no Espírito Santo. E ela entendia, era abacaxi, abacaxi. Porque ele era criança ainda, acho que eles tinham uns 10 anos de idade. Eu orava, mas eu orava para ela ser batizada no Espírito Santo. E ela foi batizada e não me disse. E no dia eu ouvi ela falando: filha, tu recebeu o Espírito Santo. Filha, tu foi batizada. Oh, mãe, faz tempo. Mas eu fiquei chateada porque ela não me disse. Mas eis aí os meus discípulos. E são os bons discípulos, porque hoje estão fazendo outros discípulos. Eu procurei cuidar dos meus filhos. Eu procurei evangelizá-los e mostrar o Cristo. Se eu partir hoje, os meus filhos sabem que o Redentor deles vive. Os seus filhos precisam saber, porque um dia você vai partir. E eles precisam estar firmados nessa palavra. Eles precisam estar firmados no Espírito Santo. Porque quando você for, eles vão saber: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive.
vão se desesperar. Jesus ainda é a bússola, e Ele precisa ser a bússola dos seus filhos. Jesus precisa ser a minha bússola, a bússola do meu marido, a bússola da minha mulher. Porque uma casa convertida é a coisa mais linda que tem. O filho tem Jesus, a mulher tem Jesus, a criancinha tem Jesus. Não tem quem diga que Jesus não é verdade, porque sabe que é verdade. E ele sabe que ele é poderoso. Então que nós sigamos esses conselhos do Senhor. Toda criança, querido, dá trabalho, ou com síndrome ou sem síndrome, eles dão trabalho porque eles são crianças. Eles estão aprendendo ainda qual é o seu lugar. Mas eles também precisam saber de Jesus de Nazaré. Eles precisam saber que Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que cura. E eu quero ser profeta do Senhor nessa tarde e dizer para você que se levante como guerreiro, como guerreira, como sarados, para combater o bom combate da fé. Para combater o bom combate da fé. Para combater o bom combate da fé. Crendo nesse Deus, crendo no seu nome, crendo nos seus feitos, crendo no seu sangue, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa. Ele é real. Belisca aí teu irmão. Belisca aí o Zé, ele está dormindo. Ele sentiu? O Espírito Santo é mais real do que eu e você. Diga isso para o seu irmão. Isso aí é para você saber que o Espírito Santo é mais real do que eu e você. Queria convidar os meninos de louvor e você para ficar de pé nessa tarde. E dizer que a nossa família tem toda a condição de ser sarado se nós andarmos com Jesus e se nós chamarmos Jesus